que seria a globalização? Globalização é o processo de integração mundial que temos hoje, que se deve a duas questões. Questão tecnológica, ou seja, os fluxos de informações ficam mais rápido. Segundo, a queda do preço dos transportes na integração mundial. Isso, paralelamente, temos no mesmo processo a terceira revolução industrial. Então, quando a gente fala de globalização, estamos falando de integração e, ao mesmo tempo, transformações tecnológicas. A forma de ver esse processo, quando se usa o termo globalização, tende-se a acreditar nesse processo como uma agenda positiva, ou seja, ele levaria a um processo de integração mundial que levaria a uma convergência de renda. Quem usa o termo globalização ou está querendo dizer isso numa forma mais exata, ou está usando o termo de maneira jornalística, sem uma maior precisão metodológica. Já os críticos desse processo, ou seja, o processo é o mesmo, eles tendem a enxergar essa integração, essa transformação tecnológica como benefício para o capital. E aí os adeptos desse termo chamam isso de mundialização. E precisamente mundialização do capital, pois é para o capital e pelo capital que as quedas de barreira acontecem na atualidade. E quais são os impactos que essa globalização, que para alguns são mundialização, para o mundo, tanto mundial quanto nacional, assim? Quais são os impactos, positivos ou negativos? Isso depende de como você entra nesse processo, tá? Tem um geógrafo da USP, o Milton Santos, faleceu recentemente. Milton Santos falava que o grande problema do Brasil não foi entrar na globalização, foi deixar a globalização entrar. O que isso quer dizer? Tá? A globalização é um processo onde se acirrua a competição entre as nações, entre as empresas e entre os indivíduos. Os resultados podem ser positivos e negativos dependendo do que você faz ou dependendo do que o país faz e das políticas que cada um adota. Por exemplo, a China está se dando muito bem, de uma nação extremamente pobre, retirou 600 milhões de pessoas da pobreza e, ao mesmo tempo, reposicionou-se mundialmente. Se transforma hoje, já é a segunda maior economia, caminha para ser a primeira e melhora a largos passos no posicionamento estratégico. Qual seja, a questão das novas tecnologias, a China lidera. Portanto, uma terceira e quarta revolução industrial caminha para ter a China como líder e, portanto, melhoria do bem-estar do seu povo. Outros países deixaram a globalização entrar e tiveram suas indústrias destruídas. Por exemplo, o Brasil hoje tem o mesmo patamar industrial do período de Juscelino Kubitschek, um chamado processo de desindustrialização. Só que é um processo de desindustrialização precoce, ou seja, nós nos inserimos mal nesse processo. Tá? Ou seja, então o processo em si, ele não é bom, não é ruim. Ele pode ser bom ou ruim para pessoas, para indivíduos e para países. Tá? O processo é um fato, é o quê? É um processo de transformação tecnológica, é um processo de integração via queda das tarifas, mas também por queda de tarifas do governo, tarifas de transporte, ou seja, refletir na tecnologia, mas também queda por barreiras que são derrubadas por menor intervenção do Estado na economia, tomando cuidado que alguns países fazem isso mais, outros menos. Alguns fazem benefício de terceiros, alguns fazem benefício do seu próprio povo. Mais uma vez, o exemplo da China é um exemplo bem sucedido dessa intervenção. Esse liberalismo pode ter gerado desemprego? Porque no caso brasileiro, com a quebra de algumas indústrias, geraram alguns desempregos por causa da globalização. Isso eu li num livro de Paul Singer. Está errado, tá? Não é a globalização que provoca desemprego. A globalização provoca desemprego em algum lugar e provoca desemprego em outro lugar. Perfeito? Ou seja, então não é o fenômeno da globalização. Uma coisa não pode causar dois efeitos diferentes.
tá? Se tem dois efeitos diferentes, obviamente tem duas causas diferentes. A globalização é um processo geral. Agora, o que vai causar o desemprego ou não são as políticas, o esforço que cada país vai fazer. Ou seja, é a política interna, é a decisão interna, são os fatores internos que fazem com que esse quadro externo possa ser aproveitado no sentido positivo ou podemos nos tornar vítimas desse processo, tá? Então, a globalização é supostamente uma coisa neutra. É lógico que ele está sendo feito com base na competição. Se você já define que o critério seletivo da globalização é a competição, obviamente você está dizendo que os mais fortes, mais aptos, mais capazes, aqueles que se esforçarem mais, aqueles que tiverem mais competência técnica e educacional, vão ganhar esse processo. Tá? Essa basicamente a globalização é uma etapa do sistema capitalista e como tal, esta é a regra. Tá? Então não é a globalização, é o que você faz. E se ela causa desemprego? Sim, causa desemprego. A questão é onde. Tá? E essa resposta já foi feita por Ricardo no século XIX, lá no início do século XIX. A pergunta é, tecnologia causa desemprego? Sim, tecnologia causa desemprego, é para isso que existe a tecnologia, para que a relação capital e trabalho penda para o lado do capital. Tá? Agora a pergunta que se faz, já que essa foi respondida por Ricardo, é, ela causa desemprego aonde? Em quem usa tecnologia ou quem não usa tecnologia? A história já mostrou. Os países que usam mais a tecnologia acabam dominando, controlando os outros mercados, e aqueles que adotam menos tecnologia